Irmãos, amém? Bom dia, que bênção ter a oportunidade de estar nesta manhã para louvar ao Senhor juntamente com você. Depois que a gente tirou aí uns diazinhos, né? Quantos dias foram? 4, 5, sei lá. Até perdi as contas. Mas eu vou ser sincero para vocês, que vontade de mudar para Pedra Azul e ficar lá, irmãos. Foi assim, sensacional. Eu louvo a Deus pela oportunidade, né, que nós tivemos de ali estar, eu e a pastora Hélida, juntamente com a Thalita, e poder tirar umas férias de 5 dias, não é isso? Então, eu estive orando a Deus, qual vai ser a mensagem que eu vou compartilhar com a igreja? E o Senhor me colocou no coração uma palavra, mas eu fiquei preocupado em parecer um coach. Aí eu disse, não, Senhor, não quero dar uma mensagem de coach, mas, irmãos, não teve jeito. Foi o que Deus colocou no meu coração para falar para você aqui nessa manhã. E não pense você que esta mensagem que eu vou compartilhar com você é para outra pessoa que não está aqui. Que Deus trouxe você para ouvir. O tema que eu vou falar aqui é muito moderno, está na moda, mas a palavra ela é antiga, porque a palavra de Deus não muda, passará os céus e a terra, diz Jesus, mas a minha palavra jamais passará. Então o tema é sensações, é esta a frase que vai ser a palavra-chave dessa mensagem, sensações. E aí nós viajamos em muitas coisas nesses dias agora, né? Sensações, são os trabalhos que estão sendo feitos, não é? E muito investimento em sentimentos, sensoriamento, hoje se multiplica e insiste, investe para que você use os seus sensos para sentir, para ter percepção, é o que nós chamamos de sensoriais. E é sobre isso que eu vou falar aqui nessa manhã. Mas é lógico, com foco no espiritual. Com sua cabeça, por gentileza, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por nos oportunizar a chance de estarmos no templo nessa manhã para te ouvir, Espírito Santo. Fala em nossa vida, instrui-nos, leva-nos ao crescimento, nos ajuda, ó Senhor, e que durante a semana, ao compartilharmos a mensagem também em nossos grupos de afinidade, venhamos a avançar em mais e mais te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e nós vamos ler os versos 12 e 13. E eu tenho certeza que você vai relembrar imediatamente quando lemos que você já ouviu essa palavra, né? Diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém? Pode sentar, amados. Só de ler a palavra aqui, a gente já toma uma cacetada daquelas bem dadas, né? Um cajado ungido do Senhor pela boca do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A tradução mais, perceptível, mais sensorial, por assim dizer, seria, todas as coisas me são permitidas. Diga a pessoa que só fala assim, eu posso qualquer coisa. Não? Interessante quando nós falamos assim, eu posso fazer qualquer coisa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é coisa ruim. Não repararam? Posso fazer qualquer coisa. Aí a primeira coisa, talvez em alguns, não é? Que tem alguma
percepção ou inclinação vai te levar para a área de fragilidade. Não fala, posso fazer qualquer coisa. Quem é chegado a uma caninha, pensa numa caipirinha, numa cachaça. E outras, né, que vão por aí, junto com elas, as drogas. Posso fazer qualquer coisa. Quem tem uma inclinação em fragilidade sexual, pensa nas áreas sexuais. Quem pensa em riquezas, pensa em fraudar. Mas quando nós falamos, posso todas as coisas, nós temos que olhar pelo lado positivo delas. No Senhor, eu posso alcançar tudo quanto Ele tem para mim. Mas a inclinação da carne, que é o natural do ser humano, nos leva para a perdição. E a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Como lutamos constantemente essa dualidade, a vida natural inclinada para o pecado e a vida em Deus inclinada para a justiça, nós precisamos do equilíbrio do Espírito Santo para viver as sensações que nós estamos, que nos está sendo impostas, que nós estamos o tempo todo expostos a elas. Por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos diz claramente lá que o fruto do Espírito, uma produção do Espírito Santo em nossa vida, é equilíbrio, é o domínio próprio. E nós precisamos muito dele, enquanto estamos caminhando como filhos de Deus. Para melhorar um pouco nosso entendimento, eu quero trazer aqui o que são sensações. E aí, o mais simples, quando vamos procurar significado de alguma coisa, onde nós vamos? No dicionário, né? Antigamente era o Aurélio, agora você vai no Google. Pode jogar lá, vai abrir o dicionário, né? O dicionário com IA ou sem IA, você que sabe. E tem lá 4 definições ou sugestões, porque tem muito mais do que isso. Eu fui pesquisar aqui na raiz da palavra, eu posso tirar mais de 100 encaminhamentos para o entendimento do que seria sensações, mas vou tirar as 4 mais comuns. A primeira delas tem assento na fisiologia e na psicologia, que fala que é o processo pelo qual o estímulo externo ou interno provoca uma reação específica, produzindo uma percepção. Isso aí, científico. Por exemplo, uma sensação que você pode alcançar é pelo visual. Já perceberam que quando você olha assim uma boa mesa, com aquelas comidas muito assim bem feitas, decoradas, não dá uma sensação, você percebe pelo visual que o negócio é gostoso? Opa, isso deve ser gostoso, porque é bonito, mas nem sempre é gostoso, não é? Eu já vi, por exemplo, uma torta de jiló, gente. Não é? Linda torta de jiló. Mas quando falou que era jiló, eu falei, é ruim. Entendeu? Qual foi a percepção? Porque eu já tenho, pelo meu ouvido, um entendimento que jiló amarga, então não acreditei que aquela torta bonita, visual, seria uma delícia. Porque nós temos percepções que vão para os nossos sentidos. O olfato, o paladar, o tato, a visão. E ainda diz que as mulheres ainda têm um 6º sentido ainda, que a gente, homem, não entende muito bem isso, né? Que é uma percepção sensorial que só elas possuem. Se a sua esposa, quem é casado aqui, disser para você, pode ter certeza, não vai porque é ruim. Vai dar ruim. Se não der ruim, né, é muito difícil. E se der, ela vai falar, não falei? É ou não é verdade? Quem já teve essa graça aí de cair nessa armadilha? Não levanta a mão, porque eu sei que você já caiu, porque eu também. Né? Os homens sabem disso. Então, sensações foi algo que Deus nos deu. É um conhecimento imediato, intuitivo, de que algo ou vai bem ou não vai bem. Também está no dicionário isso. Com relação à vida prática, diz que a sensação ou sensações significa que vai mobilizar, ou algo que mobiliza em nós, na nossa psique,
afetos e emoções. E no quarto sentido seria uma sensação, seria uma grande surpresa ou grande impressão causada por um acontecimento extraordinário que marca a sua história. Agora voltando para as memórias. Então, sensações são sentimentos, percepções, emoções que são naturais a qualquer ser humano, a qualquer pessoa. E quando falamos disso, irmãos, nós estamos tratando naquilo que hoje mais se tem tratado na modernidade, na saúde das pessoas. Você pode tirar do ambiente que você vive as sensações, as emoções, as percepções benéficas e as malignas. As destrutivas, a própria palavra já diz, vão produzir derrota, vão produzir depressão, vão produzir malefícios para você e para aqueles que estão à sua volta. Porque quem é contaminado pelas sensações malignas, comumente multiplica essa desgraça na vida de outros. Por exemplo, quem teve já a sensação do abandono, produzida pela violência, comumente vai fazer o quê? Vai replicar. Quem teve a sensação de desamor, não acolhimento, comumente vai ser travado para acolher. Então nós precisamos, como filhos de Deus, nos dar ao tratamento que o Espírito Santo nos traz. Para uma mudança, queridos, não só para a salvação, não só para a vida eterna, mas para agora compartilhar, influenciar, produzir sensações positivas naqueles que nos cercam. E para isso, nós precisamos primeiro ser tratados pelo Espírito Santo. Para não replicarmos as dores, as dificuldades, as sensações ruins que recebemos enquanto estamos no mundo. A palavra de Deus nos alerta em relação a isso. Olha uma sensação que o próprio Jesus disse que nós teríamos aqui. No mundo vocês terão aflições. Mas o que eu quero falar acerca disso hoje é o que ele disse depois disso. Ele disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que nós alcançamos a sensação para chegarmos ao bom ânimo? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Antes, quero alertá-los acerca da doença que eu já disse aqui, os irmãos já trataram isso aqui em vários encontros nossos, que tem causado muita dificuldade na vida das pessoas, que é a ansiedade. Tem gente que precisa até ser medicada. É indicado tratamento psiquiátrico. Não é? E não entenda, queridos, que tem muita gente que entende que quem está sofrendo disso está com demônio. Não necessariamente. O diabo pode aproveitar das nossas áreas de fragilidade para nos escravizar. Mas eu declaro, e o Senhor Deus já declarou para você, e por isso só estou replicando a declaração dele, é que você é livre de toda a algema e a armadilha de Satanás. Amém ou não? Diga, eu sou livre. Não é porque nós somos livres disso, não é porque Deus está nos protegendo que nós não somos sensíveis. Sensação, ou seja, sensibilidade é própria de cada um de nós. Todos nós temos isso em nossa vida, porque nós fomos criados pelo Senhor Deus, que é um ser sensorial. Ele diz, eu vou fazer um homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança. E assim ele fez. As sensações também são as mesmas que Deus vivencia. Não é? Deus tem sentimentos. E isso é demonstrado pelo Espírito Santo. Um sentimento que o Espírito Santo tem por nós, e a palavra de Deus fala isso, é que ele tem ciúmes de nós. Olha que lindo isso. Então ciúme não é mal, não é doentio, desde que equilibrado. O que quer dizer um ciúme benéfico? É a que leva ao cuidado
a proteção, a estar junto, a fazer feliz, a expressar proteção. Não é? Então, nesse sentido, o nosso Deus é um Deus de sentimentos. Ele ama, ele sente dor, ele sente o desprezo, não é? Porque a palavra fala que nós não podemos levar o Senhor Deus ao vitupério, ou seja, a desprezo, novamente, como ele foi desprezado na cruz. Então, temos essas possibilidades, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Em Deuteronômio capítulo 31, o versículo 8, olha o que a palavra diz. Deuteronômio 31, 8. O Senhor vai adiante de você, Ele estará contigo, não te deixará nem te abandonará. Não temas nem te atemorizes. Olha, falando aqui das sensações. Uma das sensações aqui é de alguém estar perto, companheirismo. Sentir alguém caminhando com você. Ele diz, eu não vou abandonar você. Pode ficar tranquilo que eu vou estar à sua frente. Outra sensação que ele nos produz aqui é de acolhimento, pacificação. Você não vai sofrer abandono, porque eu não vou te deixar. Você não vai temer, porque eu sou a sua vitória. Você não vai ficar com medo, porque eu sou o maior, posso todas as coisas. Olha que lindo isso. É o que Deus falou a Josué, quando Moisés estava passando para ele o bastão, o ministério. Que coisa difícil, imagina Josué, um moço novo, assumindo tudo aquilo que Moisés, como legado, estava deixando, aquele homem que enfrentou o faraó, que fez fogo descer do céu, que recebeu as tábuas da lei, que abriu o mar vermelho, ganhou guerras, uma sabedoria enorme. Como não ficar cheio de medo? Como não ter ansiedade frente a uma situação como essa? Mas Deus vai falar para Josué essas palavras: o Senhor vai adiante de você. E falando pela boca de Moisés, Ele vai estar com você. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Você não precisa ter medo. Meu irmão, minha irmã, essa frase que foi dita, essas frases que foram ditas a Josué pela boca de Moisés, nos servem para que nós, quando viermos a sermos impactados ou confrontados com desafios que vamos assumir e que o Senhor Deus abre a porta e nos dá a oportunidade, nós venhamos a entender uma coisa: o Senhor é conosco. E a palavra já é garantida nisso. Está lá em Mateus capítulo 28. Eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Levante sua mão e diga glória a Deus. E que glória a Deus mais michuruca. Diga glória a Deus, amados. Nós não somos pentecostais, mas somos renovados no Senhor, amém? Então você pode falar glória a Deus e aleluia. Agora, se não entendermos isso, se a nossa fé estiver fragilizada, aí sim, as sensações que deveriam ser maravilhosas, positivas, pela garantia por fé que o Senhor é conosco, se traduzem em sofrimento, se traduzem em dor. E nós não podemos cair nessa situação de sermos escravizados pelo sofrimento, não é? Porque sofrimento todos terão. Enquanto estivermos por aqui, teremos. Não é? Se você, por exemplo, não tomar cuidado, eu já até várias vezes brinquei com isso aqui, estiver andando com uma sandália, por exemplo, havaiana, e andando na rua, não olhar direito no chão, você vai meter o seu dedo num paralelepípedo, hein? Imagina que lindo isso. Na hora que você mete o dedo no paralelepípedo, você diz glória a Deus e aleluia, não é isso? Oh, que maravilha, acabei de perder minha unha. Não, alguns até vão fazer alguma coisa que não devia. Não é igual diz aquelas revistinhas de gibi, né? Lá, ossos, não sei o que, sai da boca, né? Aquelas caveirinhas e tudo mais. Não deveria.
Mas pode acontecer. O que nós fazemos imediatamente em questão de sofrimento? Nós levamos a mão e apertamos, é ou não é verdade? Precisamos do acolhimento de uma outra parte do corpo para pelo menos fazer de conta que ameniza a dor, o sofrimento. Billy Graham, um dos maiores pregadores do século passado, falando acerca do sofrimento, ele diz assim, olha, o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Aqui tem aquela dualidade que eu falei no início. As opções, qual você vai escolher? Em frente ao sofrimento, você vai ter ódio, e aí vai multiplicar a dor, amargura, e abrir para a oportunidade de ansiedade, ou você vai para os pés do Senhor e buscar a Deus para que Ele possa resolver as coisas? A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Está no Salmos 37, versículo 5. Vamos lá? Todos juntos? Repita comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Por gentileza, põe esse versículo na tela, Salmo 37, verso 5. Vamos lá? Está aí. Todos juntos mais uma vez? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Eu gosto até da tradução que diz assim, Ele tudo fará. É uma garantia. Nós temos essa garantia por fé. Precisamos confiar que o Senhor vai nos socorrer. Então, além do medo e ansiedade, que hoje são comuns aí, até sendo medicados, nós temos ainda outro lado, a euforia e a alegria. Eu poderia falar aqui inúmeras sensações, mas essa também é uma que nós temos que tomar cuidado. Euforia e alegria não é igual à felicidade. A felicidade nós alcançamos no Senhor como fruto do Espírito, que é o Espírito Santo em nossa vida, que produz felicidade. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor e a segunda atribuição, felicidade. Agora, euforia e alegria, muitos têm. Alguns até saem para algumas festas, olha o nome da festa, balada. O diabo não esconde nada de ninguém, eu sempre falo isso. Você vai lá e é bala para todo lado, ele já está dizendo. A oportunidade é morte. Aí a pessoa fica eufórica, se droga com álcool, se droga com cocaína, outras coisas mais, e aquela euforia, alegria momentânea que acaba numa noite de sexo, mas depois vem depressão, ansiedade, sentimento de perda, vergonha e outras coisas mais que o diabo potencializa para a depressão e destruição. O que a pessoa precisa de novo? De mais droga, de mais momentos como esse, para conseguir sobreviver e esquecer. É o mundo, assim, simples assim, o mundo e suas atribuições diabólicas. As pessoas depositam as suas sensações em coisas ou pessoas. E nós precisamos depositar a nossa fé, a nossa vida no Senhor. Olha o que diz Salomão, o sábio, em Provérbios capítulo 17, versículo 22. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ó, o coração alegre, essa palavra alegre aqui pode ser traduzida por felicidade. O coração feliz é um bom remédio. Quando o Espírito Santo trata o nosso interior, ele trata as nossas emoções, que são captadas pelas nossas sensações e percepções, nós podemos alcançar benefício para a nossa vida. Inclusive, a felicidade que o Espírito Santo produz, irmãos, é capaz de produzir cura no corpo. Traz saúde. O sorriso
ver a vida pelo lado positivo, olhar com olhos bons, como a pastora Eli já pregou aqui, nos leva inclusive a ter uma vida saudável. Em contrapartida, se tivermos uma visão frágil emocionalmente, nós podemos causar dor, né, e doença ao nosso corpo. Como então vivenciar as sensações de forma saudável? Como vivemos com esse inúmero arcabouço de percepções, de sensações, para ter uma vida saudável? Primeiro, nós precisamos ter consciência, como eu já disse aqui, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou com sensações e emoções. Não é para negarmos, nem sufocarmos as sensações ou emoções. Por exemplo, uma sensação e emoção ruim que passamos e é natural da vida, é o sentimento de luto. Não é? O luto é horrível quando perdemos alguém. E os que tratam a mente, tratam as emoções, diz que não podemos sufocar o luto. A gente tem que vivenciar o luto. Não é? É sofrido? É. Mas para o ser humano é natural a morte, assim como a vida. É o ciclo. E quando chega esse momento, nós temos que vivenciá-lo para superar. Eu já ouvi de pessoas que foram cesseadas do luto, que depois é muito pior. Por exemplo, a pessoa está lá, perdeu um parente, aí vão tacar aquele monte de remédio na pessoa. A pessoa fica grogue lá, não vivencia o luto, porque, não, é para não sofrer muito, é pior. Em muitos dos casos é muito pior depois. Eu não pude ver, estava tão drogado que eu não vi meu pai ou minha mãe serem enterrados, não vi isso e aquilo. Causa outras sensações piores. A forma como nós vamos dar conta do luto, como dizem os psicólogos, está aí a Jamila, gosta dessa frase, né? Dar conta. Vamos dar conta do luto e das coisas ruins que vêm com a perda, entendendo o ciclo da vida. Cada um de nós, queridos, se Jesus não voltar e nos levar no arrebatamento, você vai morrer. Que difícil, hein? Você vai morrer. Então aproveita o que Deus tem te dado agora de presente e vivencie. Não desperdice com ódio, rancor, dando lugar às sensações, às percepções malignas, mas as benéficas ao Senhor, lembrando que Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança para sermos tal qual Ele é. Perdoe, libere amor, produza acolhimento, valorize as pessoas, mesmo as que são consideradas por muitos como não dignas de sua atenção. Porque uma coisa que nós aprendemos na palavra de Deus é quando nós semeamos, nós colhemos. Se você dá atenção, você recebe atenção. Se você produz acolhimento, você colhe acolhimento. Se você produz amor, dá amor, você vai ter amor. Se você dá atenção às pessoas, elas vão ser atenciosas com você. E muitas outras coisas mais que nós podemos traduzir e trazer para a nossa vida de benefício. As sensações e sentimentos são inerentes à nossa vida, mas não podemos ser dominados por elas. Sabe quem que é o nosso dominador e deve ser o nosso gestor, o nosso Senhor? O Espírito Santo, o Senhor Deus em nossa vida, não os nossos sentimentos. Eu tenho uma frase até que já citei inúmeras vezes aqui, né, que em relação a sermos movidos por sentimento, eu disse
não ando movido por sentimentos, mas vivo motivado por fé. Não pode ser o sentimento nem a percepção. Porque se alguém falhar conosco e o sentimento estiver à frente, sabe o que acontece? Nós achamos que a pessoa não é digna mais da nossa convivência. E não é assim, porque também nós falhamos. Todos nós somos frágeis e tropeçamos. E precisamos de alguém para segurar em nossa mão. Então, melhor é sempre estar motivado pela fé no Senhor, no Espírito Santo. Produtor do perdão. Produtor da vida de Deus em nossa vida. Agora, olha, se a nossa vida não pode ser dominada pelas sensações, elas são apenas acessórios para a nossa percepção como ser humano, nós precisamos, em oração, comunicar ao Espírito Santo as nossas sensações e emoções, sejam elas benéficas ou sejam elas ruins, para que Ele, o Espírito Santo, produza equilíbrio em nossa vida e nos ajude a conviver com elas. Quanto mais oração você tem, mais aproximação, mais relacionamento com o Espírito Santo você terá. Outra ação que vai fazer com que nós venhamos viver as sensações de forma saudável é a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que eu não estou nem lendo a Bíblia mais, eu fiquei tão triste com isso, irmãos. Porque a palavra de Deus é a nossa bússola. É ela quem nos dirige, quem nos guia a ter encontros poderosos, maravilhosos, importantes com o nosso Deus. A estabelecer uma comunicação com o que nos é de direito, o céu. A palavra de Deus abre o portal de comunicação com o próprio Senhor. É pela palavra que nós entramos no mundo espiritual. Ela nos guia a vivenciar as sensações, emoções, percepções de forma saudável, conforme Deus quer, Deus tem, e Ele está produzindo e oportunizando a sua vida. Se não vivermos assim, irmãos, nós vamos perder muito. Outra frase de Billy Graham, eu gosto muito. Ele diz assim, olha, nunca hesite em levar a Deus o que quer que esteja em seu coração. Ele já sabe disso de qualquer maneira. Mas não quer que você suporte a dor ou celebre a alegria sozinho. Ele é nosso companheiro. Ele quer estar conosco no momento da dificuldade e no momento da alegria. Tem muita gente que só busca Deus no momento da dificuldade. Quando está tudo bem, esquece a Deus e vai viver a alegria sozinho. Não, nós precisamos estar com o Senhor todo o tempo, em todo momento, para que as sensações que são comuns para nós sejam bênção para a nossa vida. Qual é o grande problema hoje? Nós estamos em meio, e nós somos, tá? Não é nós só estamos, nós somos a geração em que a vida emocional está sendo destruída. Nós somos essa geração. Nós somos a geração das sensações depositadas nas pessoas fictícias, nas pessoas fakes. Nós somos a geração influenciada pela propaganda e pela rede social, a geração fake, onde as realidades são falsas. Parece até um paradoxo. Como você vai falar em realidade falsa? É realidade virtual. É uma realidade falsa. Não é? É uma realidade que não é realidade. A maioria das propagandas agora são criadas por inteligência artificial. Não é realidade aquilo. Eu estava lendo uma reportagem essa semana que uma das celebridades
mais visitadas, que tem mais seguidores no mundo, é falsa. É uma realidade virtual. Imagina um negócio desse. Dá conselho, é personal stylist. Como isso? Não é uma verdade, está lá, é realidade virtual, ou seja, é fake. A realidade que nós vivemos, quer dizer, é a realidade humana, das pessoas, que Cristo amou, que Ele foi à cruz e morreu por elas, mas ressuscitou para que tivessem vida. Parece que falar disso hoje você está na contramão de tudo, e é realmente a contramão do sistema mundano que está escravizando as pessoas. Essa semana, um dos maiores cientistas que trabalhou no início da inteligência artificial, ele mesmo declarou com a sua boca em um encontro de inteligência artificial: a maior desgraça da humanidade hoje é a AI. É a inteligência artificial. É a desgraça da humanidade. O entendimento dessas pessoas que foram os que começaram esse negócio é que, em pouco tempo, nós não vamos mais ter posição fundamentada por humanos. Nós vamos ser totalmente influenciados, dirigidos, dominados pela inteligência artificial. Misericórdia, irmãos. Eu e você, nós não somos dominados nem influenciados por nenhuma ação humana. Nós somos influenciados e devemos ser geridos e governados pelo Espírito Santo de Deus. Abra os olhos. As sensações que estão sendo trazidas a você por meio dos smartphones, dos devices de interface virtual, elas estão trazendo uma sensação falsa, produzindo dependência e produzindo em você ansiedade e morte. Quantos são aí os filmes, as projeções do que vai acontecer com o mundo dominado por inteligência artificial? Vai chegar um tempo que a inteligência artificial vai entender o seguinte: o ser humano é uma praga, o ser humano é um problema, e nós temos que exterminá-lo. De onde vem isso? Do diabo. Ele veio, senão matar, roubar e destruir. Precisamos abrir o olho, irmãos, que o nosso contato, a nossa vida é com o Senhor. O nosso encontro de amor é com o Senhor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz: Deus é amor, e nós precisamos dessa sensação gloriosa de acolhimento e cuidado que só o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Ao colocar de pé,